Quem está chegando agora, a aula hoje é sobre licitações, né? E o que eu disse para vocês nas aulas anteriores? Disse para vocês nas aulas anteriores que a regra é que quando a administração pública ela precisa contratar com particular para adquirir bens, contratar serviços ou fazer uma alienação de um bem dela, né? Ou comprar também bem. Via de regra, não é possível a contratação direta, salvo exceções que nós vamos trabalhar hoje. Então, a regra é que se faça um procedimento licitatório para escolher com quem a administração pública vai contratar, né? Então, a gente pode dizer que licitação é um procedimento administrativo por meio do qual o poder público procura selecionar a proposta que é mais vantajosa para a administração pública, né, para os interesses da coletividade, nos termos expressamente previstos no edital de licitação, que a gente vai ver que é o ato convocatório, né, é a chamada desses participantes. Então, esse procedimento ele é extremamente necessário, porque é através dele que uma série de critérios e de princípios que a gente vai trabalhar hoje são observados, né? O princípio da isonomia dos participantes, o princípio da indisponibilidade de interesse público fica muito claro aqui, né? E da impessoalidade, porque a administração pública ela não vai privilegiar ninguém, né? E não vai colocar em xeque aí o que seria de interesse, né, da coletividade. Então, hoje nós vamos trabalhar as licitações. Aí você pode me perguntar assim, tá, você disse que essa matéria está na Lei 8666. Está. Mas ela está na Lei 8666 porque a Constituição Federal, né, deixou claro a necessidade de que se faça licitação. E que se crie uma lei para isso, que se crie uma lei que viria trazendo aí as normas gerais desses procedimentos de licitação. Então, o próprio artigo 37, inciso 21 da Constituição, diz o seguinte: ressalvados os casos previstos na legislação, as obras, os serviços, as compras e alienações serão contratadas mediante processo de licitação pública, que assegure o quê? A igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações. Então, veja bem, a Constituição já fala de cara, olha, poder público, se você quer comprar, adquirir serviço, vender ou, né, realizar obras, você vai ter que fazer um procedimento licitatório para poder contratar. E vai ter que assegurar uma igualdade de condições entre todos os concorrentes, tá certo? Então, o próprio comando constitucional já diz isso. Mas, para que se comece, né, para que se abra um processo licitatório, precisa de uma lei, obviamente, que traga um norte, né, que traga essas normas. Então, o próprio artigo 22 da Constituição Federal, que trata ali das competências dos entes, né, o artigo 22 da Constituição, inciso 27, fala assim: compete privativamente à União legislar sobre normas gerais de licitação e contratação, em todas as modalidades, para as administrações públicas direta, autárquica, fundacionais, da União dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, obedecido o disposto no 3721, e para as empresas públicas e sociedades de economia mista, nos termos do artigo 173, parágrafo 1º, inciso 3. O que esse artigo da Constituição está querendo dizer? Está querendo dizer a primeira coisa, que quem tem competência para legislar em matéria de licitação é a União. Então, a União é que pode, através de uma lei federal, trazer o quê? Normas sobre os procedimentos de licitação. Tudo bem? Que será aplicado a todos os entes. Então, a licitação é algo que todos os entes, quer da administração direta, quer da administração indireta, têm que fazer para contratação. Então, se eles querem contratar os fundos especiais, as autarquias, as fundações públicas, as empresas públicas, a sociedade de economia mista, as demais
entidades que são controladas direta ou indiretamente pelos entes da federação. E a própria administração direta, todo mundo tem que licitar. Isso é algo que não tem exceção para um e para outro. Quer dizer, as exceções de dispensa e inexigibilidade nós vamos tratar depois. Nós estamos falando da regra. Só que acontece? A própria lei, a própria Constituição Federal, ela, no artigo 22, abre a possibilidade de que os entes da federação, a União, os estados, os municípios e o Distrito Federal também editem normas deles mesmos, tá? Sobre licitação no campo específico de sua atuação. Então, o próprio artigo 22 abre a possibilidade de que a União tenha aí a função, a competência de criar uma lei que traga normas gerais de licitação, que é a Lei 8666, mas abre a possibilidade dos estados, dos municípios e do Distrito Federal também terem leis específicas sobre licitação. Ele permite, o artigo 22 permite isso. E o que aconteceu? Em 2016, tá, foi editada a Lei 13.303, que ela foi conhecida como Lei de Responsabilidade das Estatais. O que essa Lei 13.303 fez? Essa Lei 13.303, ela disse o seguinte: olha, para sociedades de economia mista e empresas públicas, nós vamos ter uma legislação própria tratando de licitação. E aí, as empresas públicas e a sociedade de economia mista só vão utilizar a Lei 8666 como norma supletiva, subsidiária. No que aquela Lei 13.303 for omissa, aí usa a 8666. Então, veja bem, em 2016, acabou se criando uma lei federal, tá? Trazendo normas específicas de licitação só para esses dois tipos de entes da administração indireta: sociedade de economia mista, empresa pública. E aí como é que ficou? Ficou o seguinte: em relação a essas duas, as normas de licitação estão lá na lei delas. Em relação aos entes da administração direta, União, Estados, Município, Distrito Federal, autarquias e fundações, e os fundos especiais que a gente viu aí, ficou a Lei 8666. O que acontece? Essa lei, ela trouxe muita discussão, que inclusive foi objeto de ADIM, né, de duas ADIMs, em 2017. Ela é de 2016 e em 2017 foram propostas duas ações diretas de inconstitucionalidade, que o STF não julgou o mérito, se manifestou em outras áreas, mas não julgou o mérito. Enfim, essa lei ainda está vigorando, né? Por que está sendo questionada a constitucionalidade dessa lei? Pelo seguinte: essa lei pegou pessoas jurídicas, né, entes da administração indireta, que são pessoas jurídicas com regimes jurídicos diferentes, né, regime jurídico de direito público e regime jurídico de direito privado, e deu a essas duas, com regimes jurídicos diferentes, o mesmo procedimento de licitação. Falou: olha, não importa se você é um ente da administração, um ente regido pelas normas de direito público, não importa se você é um ente regido pelas normas de direito privado. O procedimento de licitação para empresas públicas e sociedade de economia mista vai ser o mesmo. Não quero saber se suas normas são de direito público ou de direito privado. Por isso, a constitucionalidade dela foi suscitada em 2017. Enfim, o que está valendo? Está valendo que para sociedade de economia mista, empresas públicas, as normas de procedimento de licitação estão na Lei 13.303. E para os demais entes da administração direta e indireta, vale a Lei 8666. É isso que você precisa saber. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos trabalhar a Lei 8666. Por quê? As normas gerais em matéria de licitação, que se aplica a todo mundo, né? E ainda se aplica às empresas públicas e à sociedade de economia mista de forma subsidiária, de forma supletiva, é o que nos interessa. Então, é a Lei 8666 que nós vamos trabalhar.
Eu chamei atenção para você dessa situação só para você, se você se deparar aí diante de uma questão, você não ficar, né, na dúvida, tá bom? Bom, então, assim, mas qualquer situação a administração pública vai ter que licitar? Sim, né? Inclusive nos contratos de publicidade, compras, alienações, aqueles contratos de concessão de serviço público que nós estudamos na semana passada, aqueles contratos de concessão de direito real de uso de bem público, eu dei aquele exemplo dos quiosques da praia, das bancas da, da praia, do mercado, e aqueles contratos de concessão de serviço público, a gente conversou aí de obra pública também, que eu falei para vocês, do exemplo da BR-101, da construção, o exemplo da concessão de serviço de transporte coletivo, né, da Joana d'Arc. Então, todos esses casos aí, foi necessário que tivesse um procedimento de licitação para que essas empresas ou essas pessoas pudessem aí contratar com o poder público. Então você vê, a regra é que primeiro se licite para depois se assine um contrato com a administração pública, certo? A Lei 8666 fala que o contrato é qualquer ajuste que é entre a administração pública e o particular. Nós já conversamos sobre isso. Bom, mas existem situações excepcionais, que a gente vai tratar mais no final da aula de hoje, em que seria admitida a contratação direta, sem realização de licitação. Mas você vai ver que são casos específicos, assim, muito pontuais, tá? Outra coisa que a gente tem que lembrar aqui é que é direito dos participantes, né, dos procedimentos licitatórios, a estrita observância das regras que estão na Lei 8666. A gente já conversou aqui que o administrador público, a administração pública, ela tem que fazer tudo aquilo que está previsto em lei. Diferente do que ocorre com nós particulares, que podemos fazer tudo aquilo que não é proibido, né? Então, o administrador não, ele tem que seguir no procedimento licitatório uma estrita observância do que está lá na Lei 8666. É por isso que a nossa aula hoje é bater artigo por artigo. Assim, claro que nós não vamos conseguir trabalhar todos os artigos, mas a nossa aula é leitura de texto de lei. Não tem. Quando você estuda licitação, você não tem assim, porque a doutrina A pensa isso, a doutrina B pensa aquilo, a jurisprudência. Não tem isso. O estudo de licitação, ele é cansativo, ele é pesado, ele é denso, porque é bater o artigo de lei. Exatamente porque é um procedimento formal e que tem que ser observada estritamente as regras que estão lá na 8666. Tá? Qualquer cidadão pode acompanhar o desenvolvimento, tá? Desde que não perturbe aí ou impeça a realização dos trabalhos. O procedimento licitatório, ele representa um ato administrativo formal, que é o que eu acabei de falar isso para você, independente de qualquer esfera ou poder da administração, né? E aí o artigo 4º fala isso que eu acabei de conversar com vocês. Outra coisa importante que você precisa saber, então, o artigo 4º é um dos artigos que você tem que marcar também, tá? Terceiro, quarto, vou falando para você. Professora, aqui no meu código, o artigo 4 o parágrafo 4 está vetado. Não é o parágrafo 4º, não, é o artigo 4º. Ai, perdão, professora, eu tô doida, desculpa. É o 4º da 8666, não é o parágrafo 4º, não. Tá? Que fala aí, todos quantos participarem da licitação promovida pelo só. Achou? É o parágrafo. Porque esse artigo ele tem um parágrafo único. O procedimento licitatório previsto nessa lei caracteriza ato administrativo formal. Tá? É um parágrafo único aqui. Bom, quais são os objetivos da licitação? O que se espera no procedimento licitatório? A licitação ela tem por objetivo garantir o quê? A observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável. Onde está isso? Isso está no artigo 3º da Lei 8666, que diz: a licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa
para a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável. E será processado e julgado em estrita conformidade. Você dá um risco aí. Você para até aqui. Bom, essa primeira parte do artigo 3º da Lei 8.666, ele traz os objetivos, que a gente vai estudar daqui a pouco, agora um por um. Então, a proposta mais vantajosa, necessariamente, não é a de valor mais baixo. A gente vai ver, porque existem tipos de licitação que não é o valor que interessa para a administração pública, mas é o melhor trabalho técnico, por exemplo. Então, nem sempre a proposta mais vantajosa é a de valor mais baixo. Tá? A gente não pode confundir isso, não. A primeira parte do artigo 3º, então, ela fala dos objetivos da licitação. E a segunda parte termina falando de quais são os princípios que regem a licitação. Olha que interessante. E será processado em julgado em estrita conformidade com os princípios. Repare que aqui tem aqueles princípios que nós já estudamos do artigo 37, que são todos aqueles que são princípios gerais a toda a administração pública, né? Que daquela sigla que nós estudamos, LIMP, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, lembra? Aqueles princípios do 37, que são os princípios gerais da administração pública, eles também se aplicam na licitação. Por isso que eles estão aí. Mas não são só eles. Nós temos os princípios que são específicos da licitação, expressos e implícitos. Os expressos são esses que eu vou ler agora para vocês. E os implícitos é os que nós vamos trabalhar no decorrer da aula. Então, olha só. A primeira parte do artigo 3º fala dos objetivos e a segunda parte, quais são os princípios que regem a licitação. Então, com os princípios básicos da legalidade, impessoalidade, moralidade, igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, que é moralidade também, não deixa de ser, da vinculação ao instrumento convocatório, que já é um princípio específico, tá? E do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Quando fala dos que lhes são correlatos, a gente vai ver que existem outros princípios que não estão aí, mas que estão implícitos, que a gente vai trabalhar hoje. Então, desses que estão expressos aí na sua telinha, 2 são específicos ali: vinculação ao instrumento convocatório e julgamento objetivo, tá? Então, todos os do 37, mais os que são específicos da licitação. Bom, a Lei 8.666 também contempla a possibilidade, tá, de a administração pública, quando ela for contratar, ela colocar como uma exigência lá, tá, para a empresa que vai participar, que essa empresa, ela invista, tá, em compensações comerciais, industriais, tecnológicas, tá? Que ela possa estar ali trabalhando, então, compensando, né, todo esse procedimento tecnológico, comercial, industrial. E ainda é possível que, em relação a serviços considerados estratégicos, como, por exemplo, serviços de tecnologia de informação e comunicação, que são serviços que colocam em risco a própria segurança nacional, por conta, né, do sigilo das informações e de comunicação, a administração pública, quando ela vai licitar, ela pode colocar lá no edital que, em relação a esses serviços que ela quer contratar, que ela quer adquirir, de tecnologia de informação e de comunicação, que só possam ser prestados com bens e serviços que são com tecnologia desenvolvida no país. Então, ela pode dizer, olha, eu quero contratar para que seja prestado um determinado serviço de informação ou de comunicação, mas necessariamente eu quero que os bens e serviços que vão ser empregados tenham tecnologia desenvolvida no nosso país e não do exterior. Por quê? Porque isso além de desenvolver a sustentabilidade do nosso país, ela mantém uma segurança, uma proteção, né, um sigilo e a segurança nacional mesmo, que pode ser colocada em risco. Então, pode ser que a administração queira que a tecnologia seja desenvolvida no país, não fora. E aí, ó, é um quadrinho de revisão,
né? Quais são os objetivos da licitação? Isonomia, mas podem existir tratamentos diferenciados, que a gente vai ver agora. Tudo em direito é assim, né, gente? Tem a regra, mas tem as exceções. Então, a regra é que haja tratamento igualitário entre os licitantes. Mas a gente vai ver que existem duas coisas chamadas margem de preferência e critérios de desempate que acabam por mitigar, né? Acaba por ser uma exceção aí a esse princípio da isonomia. A seleção da proposta mais vantajosa, que necessariamente não é de valor mais baixo, e o desenvolvimento nacional sustentável em todas as áreas, né? Na área econômica, na área financeira, na área tecnológica. A ideia é essa. Bom, então vamos entrar nos princípios agora. Lembrando que princípio, quando você domina princípio em qualquer matéria, penal, administrativo, não importa de que área do direito nós estamos falando. Quando você domina princípios, você domina uma matéria. Vai por mim, tá? Isso é extremamente importante. Parece uma coisa boba, mas não é. Inclusive, em se tratando de licitação, uma das coisas que mais caem nas provas de concurso são os princípios, tá? Então, eu quero que você dê muita atenção aqui agora. Por quê? Porque, embora a gente já tenha falado deles no início das nossas aulas, quando a gente presenciais, quando a gente estudou princípios da administração pública, aqui esses princípios eles vão ter um olhar, um enfoque voltado para a licitação, tá bom? Então, eu quero que você preste atenção. Como eu te disse, alguns princípios eles estão ali expressos no artigo 3º da Lei 8666, né? E outros estão implícitos, que foram retirados aí da própria lei, tá? E também da doutrina. Então vamos lá. Os expressos, aqueles que estão lá no artigo 37 da Constituição, que se aplica a todos os entes de administração pública, e que também estão no artigo 3º, como a gente viu, da Lei 8666. Princípio da igualdade. Primeiro deles. O que significa princípio da igualdade no enfoque de licitação? Significa que os licitantes eles têm que ser tratados de forma isonômica, tá? De forma igualitária, sendo vedada qualquer discriminação injustificada, dando oportunidade para que qualquer interessado que preencha os requisitos participe da licitação. Mas a própria Lei 8666, ela prevê tratamento diferenciado em algumas situações, tá? De modo a que se possa licitar, né, pessoas que vão ser lá determinadas como margem de preferência, por exemplo, ou regras que vão trazer um desempate. Quando a própria Lei 8666 traz essas regras de desempate e traz uma margem de preferência, ela já não está tratando todo mundo de forma igualitária, não. Né? Então, é por isso que a gente fala que isso é uma exceção ao princípio da isonomia. Tá? Mas, esse princípio ele tem que ser observado principalmente em relação a não dar um tratamento diferenciado a uma empresa se ela é brasileira ou estrangeira, ou no que refere à moeda, ou à modalidade ou à forma de pagamento. Tá? Essas situações elas são excepcionais, né, de dar um tratamento diferenciado. Porque a regra é que seja todo mundo tratado igual, não importa se você é uma empresa estrangeira ou nacional, tá? Então, o próprio artigo 3º, né, parágrafo 1º, diz assim: é vedado aos agentes públicos, inciso 2, estabelecer tratamento diferenciado de natureza comercial, legal, trabalhista, previdenciária ou qualquer outra, entre empresas brasileiras e estrangeiras, inclusive no que se refere à moeda, modalidade e por aí vai. Repare, a regra é que nem o fato dela ser estrangeira faça com que ela seja discriminada. A gente vai ver que isso pode ser um critério de desempate. Pode ser um critério de desempate. Mas se houver empate, se não tem empate, da mesma forma que eu, que sou uma empresa nacional, ou você, que é uma empresa estrangeira, nós vamos participar do mesmo jeito, tá bom? Bom, mas
Eu disse a regra, vamos falar das exceções agora. Então, a regra que da própria Lei 8666, que permite um tratamento diferenciado. Onde que está esse tratamento diferenciado que é admitido na Lei 8666? No artigo 3º, parágrafo 2º. E diz: em igualdade de condições como critério de desempate, será assegurada a preferência sucessivamente. Presta atenção. O próprio artigo 3º, parágrafo 2º, já deixa claro para você que essa ordem que você está vendo aí na tela, ela é sucessiva. O que significa isso? Que diante de uma situação de empate entre dois ou mais licitantes, essa ordem tem que ser observada exatamente nessa ordem. Então, por exemplo, igualdade de condições precisa desempatar. Qual é o primeiro critério de desempate que a administração usa? Se os bens ou serviços são produzidos no país. Repare, aqui não está se levando em consideração se a empresa ela é estrangeira ou nacional. Por quê? Porque eu posso ter uma empresa estrangeira que está produzindo no país, não posso? Eu posso ter uma empresa estrangeira que está fabricando, está produzindo aqui no Brasil. Então, o primeiro critério não é se a empresa é estrangeira ou brasileira. O primeiro critério de desempate é se o produto ou o serviço é produzido no país. Então, a primeira coisa que se privilegia é se esse serviço, esse produto é produzido aqui, tá bom? E aí sim, passou o primeiro critério de desempate, ainda assim as empresas continuam empatadas na licitação. Vai para o segundo critério, porque se é sucessivo, tem que passar pelo primeiro para ir para o segundo. Produzidos ou prestados por empresas brasileiras. Repare, aqui sim a nacionalidade da empresa tem força. Aqui sim, se ela for brasileira, ela já sai na frente aí desempatando. Mas vamos supor que todas as empresas que estão ali concorrendo empatadas são brasileiras. Continua o empate. Vamos para o terceiro critério de desempate. Produzidos, que nós estamos falando de bens e serviços, né? Produzidos ou prestados por empresas que investam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no país. Olha que interessante. Quem é a empresa que vai sair vencedora? Quem investe em pesquisa e desenvolvimento tecnológico no país. Por quê? Porque isso gera o que a gente quer, desenvolvimento nacional sustentável. Então, é importante, né? E essas empresas elas têm que ser valorizadas. Então, esse terceiro aqui, essa empresa que investe em pesquisa e desenvolvimento tecnológico no país, ela já sai na frente. Tá, mas Giovana, todas as duas que estão participando empatadas, elas também investem em pesquisa e desenvolvimento. Continua o empate. Vamos por 4 critérios de desempate. Qual é o quarto critério de desempate? Porque se a ordem é sucessiva, eu tenho que ir uma atrás da outra. Produzidos ou prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva de vagas previstas em lei para pessoas com deficiência ou para reabilitados da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na lei. Ora, você já deve ter percebido que você chega em determinados supermercados ou em determinadas empresas que você vê constantemente pessoas com deficiência trabalhando, né? Então, essas empresas que privilegiam, que têm um número X de vagas destinadas a portadores de deficiência ou pessoas que são reabilitadas à Previdência, a pessoa foi aposentada porque ela tinha um problema de saúde. Mas ela foi aposentada porque ela tinha um problema de saúde que ela não podia trabalhar naquela função. Mas aqui nessa empresa tem função para ela. Ela é uma reabilitada da Previdência. Tá? Ou quando essa empresa ela tem em mente aí as regras de acessibilidade, né, que estão na lei. Essas empresas já saem na frente no critério de desempate. Então, olha como se privilegia esse tipo de empresa que tem esse comportamento. Giovana, mas todas as que estão empatadas fazem a mesma coisa. Continua o empate. Como que resolve isso? Aí, minha filha, vai para sorteio, tá? Então, o artigo 3º, parágrafo 2º, ele traz os critérios de desempate. E aí, se você quiser saber do sorteio, não está no artigo 3º. Olha que interessante, o sorteio está lá no 45, parágrafo 2º.
Porque a Lei 8666, gente, ela é uma coxa de retalho, tá? Se você for ler o texto da lei, você vai ver que tem trocentas mil leis alterando a redação original. Então, a Lei 8666 é um retalho. Você vai procurar sorteio no artigo 3º, não está lá como critério de desempate, não. Está no 45, parágrafo 2º, que fala: no caso de empate entre duas ou mais propostas, e após obedecido tudo que a gente falou, aquela ordem lá que tem que ser seguida, a classificação se fará obrigatoriamente por sorteio, em ato público para qual todos os licitantes serão convocados, vedado qualquer outro processo. Usou, então, aqueles critérios que a gente viu lá, não foi suficiente para desempatar, vai para sorteio. Isso na prática é muito difícil de acontecer, né? Bom, eu quero que você entenda o seguinte: critério de desempate é porque duas ou mais empresas estão ali, né, como possíveis ganhadores. Então, precisa desempatar, porque o objeto da licitação só pode ser entregue a uma. Só uma vai assinar contrato com a administração. Mas existe uma coisa diferente, chamada margem de preferência. Na margem de preferência, aqui não tem empate, não. Aqui já é algo que, se a empresa mostrar que ela tem isso, essa característica, tá? Ela já sai na frente. Aqui é diferente, aqui não tem empate, não. Aqui, a administração pública já coloca essas condicionantes, dando uma preferência para quem tiver essas características. E quem tiver essa característica já sai na frente na licitação. Nos processos de licitação, então, poderá ser estabelecida uma margem de preferência. Tá? Qual é a margem de preferência que pode ser estabelecida pela administração pública? Produtos manufaturados e serviços nacionais que atendam às normas da BNT, as normas técnicas brasileiras. Então, pode ser que a administração pública, quando ela abre um processo de licitação, ela já diz: olha, as empresas que tiverem produtos ou serviços aqui nacionais e que eles estiverem redondinho de acordo com as normas da BNT, essas aí já tem preferência, já sai na frente na licitação. Outra coisa, que é igual que a gente falou agora há pouco, essas empresas cujos bens e serviços são produzidos e prestados, né, por essas empresas que têm a reserva de cargos, né, para pessoas com deficiência e para reabilitado da Previdência, o que atende à regra de acessibilidade, também já sai na frente, tá? Já sai como uma margem de preferência, não precisa nem esperar acontecer empate, não. Ela já sai na frente com a pontuação já na frente, tá? Essa margem de preferência, ela é um ato do chefe do Executivo Federal, do Presidente da República. É ele que define quais são as margens de preferência. Ele faz isso com base em estudos periódicos. Ele contrata a equipe, ele delega à equipe dele a função de fazer estudos a cada 5 anos para saber o que pode ser utilizado como margem de preferência, tá? Esses estudos que são feitos podem, inclusive, colocar como sendo uma margem de preferência que os produtos sejam prestados ou serviços por países que fazem parte do Mercosul. Então, pode ser que um país do Mercosul, se isso for uma margem de preferência, tenha preferência numa licitação, por exemplo, do que um país da Europa. Pode ser, tá? Isso quem define é o presidente da República. Ele solicita estudos periódicos da equipe dele. Esses estudos periódicos devem ser feitos a cada 5 anos, vai levar em consideração a geração de emprego e renda, o efeito na arrecadação desses tributos federais, estaduais e municipais, o desenvolvimento e a inovação tecnológica que estão sendo realizados no país, o custo adicional desses produtos e serviços e a análise retrospectiva dos resultados. Então, o presidente solicita esse estudo e pode mudar essa margem de preferência a cada 5 anos ou mantê-la, tá? Bom, mas quem é que de cara já tem uma margem de preferência? De cara, isso aí por força da Constituição Federal, as micro e pequenas empresas. A Lei 8666 só traz uma coisa que a Constituição já tinha dito, né? A Constituição, quando ela traz um tratamento diferenciado, mais benéfico, né, para as pequenas e microempresas, a Lei 8666, ela só reproduz isso, né? Então, essas empresas pequenas, né, e essas micro, elas já têm um tratamento favorecido, elas têm um estatuto próprio, né?
um regramento próprio, inclusive na parte de tributação delas é muito mais privilegiada, né, com simples e tudo mais. E aí elas já saem na frente aí como sendo de preferência por uma empresa maior. Tudo bem? Então, a regra é a igualdade ou isonomia, ressalvados os casos aí de margem de preferência e critérios de desempate. Legalidade, não vou me ater muito a ele, porque a gente já conversou inúmeras vezes, né? A administração pública somente pode agir de acordo com o que está em lei, por isso o princípio da legalidade, e a lei, no caso aqui, é a 8666, né? O princípio da impessoalidade, o que ele busca, o que ele objetiva é uma finalidade pública, tá? Ele, além de estar lá no artigo 37, ele está no artigo 3º da Lei 8666. Ele exige aí do administrador uma atuação imparcial e desprovida de qualquer interesse pessoal, né? Porque ele tem que tratar os licitantes de forma igualitária, sem privilégios, sem discriminações, sempre pautado aí numa finalidade pública, né? Ou seja, quando ele é imparcial, é muito mais certo de que a proposta mais vantajosa para a administração pública vai ser escolhida, né? Porque se não tem privilégio, se não quer privilegiar ninguém para usar aí de má fé, né? Se está sendo justo e isonômico, a regra é que se acabe por ter uma melhor vantagem, né? Ou uma melhor proposta para a administração pública. Então, é claro que se estiver privilegiando um em detrimento do outro, é porque tem alguma coisa errada, né? Ou um superfaturamento, alguma coisa nesse sentido. O princípio da moralidade e da probidade administrativa. O princípio da moralidade, que também está lá no 37, né, exige aí do administrador uma atuação ética, moral, proba, com boa fé. A gente já viu que essa coisa de boa fé, justiça, equidade, honestidade, isso são conceitos jurídicos indeterminados, né? A lei não vem falando o que é boa fé. Boa fé é isso aqui, honestidade é isso. Não. Por isso que a gente fala que, eu já disse nas aulas passadas, que é um critério, desculpa, um conceito jurídico indeterminado. Quem decide o que é probidade, honestidade, boa-fé, ética, é o próprio administrador público, né? Então é ele que vai decidir. E essa conduta dele tem que ser observada durante um procedimento de licitação. Todo ele, desde a abertura do edital, da publicação do edital, né, até a conclusão do procedimento de licitação. Se não, o que acontece? Tanto o licitante quanto a administração pública podem responder aí por atos de improbidade administrativa, enquadrando-se aí na Lei 8429 de 92. O princípio da publicidade também é aquele que está lá no LIMP, né, no 37, mas também está no 3º, da Lei 8.066, que fala que todo o procedimento licitatório ele deve ser público, né? Tem que ser dado transparência de todos os atos, tá? E só tem uma exceção, o conteúdo das propostas, né? As propostas elas têm que ser sigilosas até o momento da abertura. Por quê? Se eu estou participando, minha empresa está participando e a sua está participando, numa licitação do tipo, por exemplo, melhor preço, se eu sei o conteúdo da sua proposta, o que eu vou fazer? Se eu fico sabendo o conteúdo da sua proposta, eu vou jogar o meu preço lá embaixo para ganhar de você. Então, o conteúdo do envelope da proposta, esse é sigiloso, mas depois de aberto ele se torna público. Então, todo o procedimento de licitação, ele é público. Só em relação ao conteúdo da proposta é que há um sigilo. E assim mesmo até abrir o envelope. Depois que disse, eu presto o serviço que você quer, que você, administração pública, quer, por 2 milhões de reais. Aí a outra empresa presta o mesmo serviço por 1,5 milhão. Depois que os envelopes abrirem e as propostas já foram faladas, aí isso se torna público. Tá bom? Professora, só uma dúvida aqui. Quando fala de probidade administrativa, é o quê? Probidade é honestidade. O que é você, Lara, ter uma conduta proba? É você ser uma pessoa honesta,
direita, correta, né? Probidade é honestidade, tá bom? Valeu. Fulano tem uma conduta ilibada, uma conduta proba. Quer dizer, o sujeito, ele é um sujeito honesto, direito, correto, ele anda na linha, ele tem uma conduta ilibada, ninguém pode falar nada dele, ele tem uma conduta proba, ele é honesto. Por isso, o contrário de probidade é improbidade, né? Bom, essa questão aí do sigilo da proposta é outro artigo que você tem que marcar na sua Lei 8.666. Todos esses artigos que a gente está conversando, você vai marcar na sua lei, porque depois você vai ler com calma, né? Porque nós não temos todo esse tempo para ler, né? Nós temos hoje e a outra semana depois da semana acadêmica, que vai ser semana que vem. Então, daqui 2 semanas a gente vai terminar a licitação. Então, você tem que ler, tá? Eu não tenho condições de ler artigo por artigo com você. Humanamente impossível no tempo que nós temos. Bom, aí a gente sai agora daqueles princípios que são os princípios gerais da administração pública e vamos para os que são específicos da licitação. Esse é específico da licitação. Está lá no artigo 3º da Lei 8.666 que a gente leu. Só um minuto. Você quer sair, Apolo? Vai lá, vai. Acho que ele quer. Vai, meu filho, vai. Home office é assim, né? Desse jeito. Apolo. Bom, o princípio específico aqui, o princípio da vinculação ao instrumento convocatório. Esse princípio, ele é muito cobrado em prova de concurso, tá? Significa, gente, que o edital de licitação, que é o chamamento, né, para todo mundo participar ali, que traz as normas, né, da licitação, ele é o que a gente chama de lei interna da licitação, tá? A partir do momento em que as normas que estão naquele edital, as regras que estão ali para que todo mundo vai participar, tem que observar, elas se tornam públicas tanto para a administração quanto para os licitantes que estão vinculados a ela. Então, a administração pública, ela tem que obedecer claramente o que está escrito lá no edital. Quando ela for formalizar o contrato administrativo, assinar o contrato com a empresa vencedora, tá? Ela não pode deixar de aplicar nenhum critério, ou até mesmo antes da assinatura do contrato, quando ela está fazendo as fases de seleção. Porque a gente vai ver que, dependendo da modalidade de licitação, existem várias fases. São muitas fases que as empresas vão passando, né? Então, durante essas fases, nenhum critério que foi previsto no edital pode ser deixado de lado, né? Ou a administração também não pode aceitar a proposta fora das condições que estão exigidas lá do edital, tá? Nem que essas propostas sejam mais benéficas. Não importa, tem que ser estritamente o que está ali no edital. Porque, como eu disse para vocês, ele vincula, é como se ele fosse uma lei que vinculasse as partes, uma lei interna, tá? Princípio que é específico da licitação, está lá no artigo 3º, é o princípio do julgamento objetivo. Esse princípio determina que o instrumento convocatório deve contar critérios objetivos previamente estabelecidos. Quando um edital sai, vai sair o que se necessariamente quer. A administração quer que tipo de serviço, que tipo de material, que tipo de mercadoria, né? Ou como vai ser a obra. A administração pública, ela vai trazer critérios objetivos e critérios de seleção da proposta. Então ela vai dizer lá, olha, vai ser vencedora aquela empresa que me apresentar essa mercadoria aqui, esse produto aqui, com menor preço. Então, ela vai selecionar o tipo que ela quer. Se vai ser menor preço, se vai ser a melhor técnica, se vai ser técnica e preço, se vai ser o melhor lance. O critério de escolha tem que ser objetivo, não tem que levar em consideração as qualidades da empresa, não. O que vai ficar definido ali é as características que estão ali, o que foi pedido ali. Então, por exemplo, se a administração pública fala que ela quer comprar, o Tribunal de Justiça precisa comprar caneta para todo mundo lá dentro trabalhar. Então ela lança um edital para compra de caneta esferográfica, de material transparente, de tinta azul, dizendo que
o tipo de licitação vai ser o melhor preço. Significa que ela vai julgar isso de forma objetiva. Todas as empresas que fabricam caneta transparente, esferográfica de tinta azul, Faber-Castell, Bic, todas as marcas, elas vão concorrer. Mas qual é o critério de escolha? Vai ser um critério objetivo que vai ser definido pela administração pública. O critério é: todas vocês que têm a mercadoria igual, quem vai ganhar que tiver melhor preço. Então não importa se a Faber-Castell tem uma tinta melhor que a Bic. Não importa se a ponta da Bic é melhor que da Faber-Castell. Se o critério é melhor preço, todas as mercadorias similares que estão concorrendo, todo mundo, todo fabricante com caneta nessa característica que vai participar, o que vai ser levado em conta vai ser só o preço, mais nada, o critério objetivo, tá certo? É por isso que a gente fala que essa objetividade ela não é absoluta. Porque tem licitações que do tipo melhor técnica, por exemplo, que o que vai ser analisado não é o preço, mas assim o melhor trabalho técnico. Aí vai ter uma certa discricionariedade na escolha, assim, porque a administração pública vai ficar de olho não só no preço, né? Vai ficar de olho naquela melhor técnica que é apresentada naquele serviço. Tá? Princípio do julgamento objetivo. Isso está no artigo 44 da Lei 8.666. Outro artigo que você vai marcar aí na sua lei. No julgamento das propostas, a comissão levará em consideração critérios objetivos, tá? Esses critérios, gente, normalmente são esses do artigo 45. O menor preço, a melhor técnica, a técnica e preço, que aí vai levar em consideração as duas coisas, ou a empresa que der maior lance ou oferta, no caso de licitação de concessão, mas nós vamos trabalhar isso daqui a pouco, tá? Bom, mas a gente sai dos princípios expressos, que estão lá no artigo 3º da Lei 8.666, e vamos para aqueles que são implícitos, que estão ali ou porque foi na doutrina que classificou, ou porque eles estão em outros artigos. Bom, é de forma implícita. O primeiro deles é o princípio da competitividade. O princípio da competitividade, o que ele visa é a obtenção da proposta mais vantajosa. Por quê? Quando eu tenho mais pessoas competindo, né, competidores, a chance de eu conseguir uma proposta mais vantajosa para a administração pública é muito maior, né? Então, a ideia, inclusive, é que a administração pública não faça licitações com preferência de bens e serviços sem similaridade. Por exemplo, quando eu disse para você que ela lançou uma licitação para compra de caneta, ela especificou como ela quer a caneta, para que concorram empresas que fabricam o mesmo modelo. Não seria justo abrir uma licitação para bens que não são similares. Por quê? Se a administração colocar só a caneta, eu posso chegar com uma caneta tinteiro, que é uma caneta muito mais cara, de uma qualidade superior, e você chegar com uma esferográfica, né? Então, veja bem, a ideia é que concorram empresas com produtos e serviços com similaridade, iguais, né? Que aí sim eu posso escolher melhor, tá bom? E a administração pública ela nunca deve especificar marca, tá? Características e especificações exclusivas, em alguns casos é permitido, porque dependendo da obra ou dependendo do serviço, ela precisa de alguma classificação, algum produto específico, mas isso é raridade. Normalmente, não especifica especificações exclusivas, não. Marca de jeito nenhum. Não, vedada a seleção por marca. Tá? Então, esse princípio da competitividade, ele estabelece que os critérios e requisitos traçados no instrumento convocatório devem ser justificados, tá? Em razão do bem, do serviço, para não limitar injustificadamente a participação de pessoas. Tá? E aí, o artigo 3º, parágrafo 1º, que você vai ler depois, com calma, fala aí que é vedado os agentes públicos admitir, prever, incluir, tolerar, né, atos de convocação com condições que restringam ou frustrem o caráter competitivo da licitação. Tá bom?
Você vai ler depois esses artigos. O artigo 3º é um artigo que eu quero que você dê extrema importância a ele. Vão ser alguns artigos aqui que eu vou te chamar a atenção nessa aula de hoje. O 3º, o 17, o 24, o 25. Eu vou falando para vocês quais são os artigos que eu quero que você dê bastante atenção. Tá bom? Outro princípio implícito, que ele é extremamente importante, tá? É o princípio do sigilo, que eu já comentei com vocês, que o conteúdo da proposta é a única coisa que é sigilosa. Até a abertura, inclusive. Depois da abertura nem é sigiloso mais. O resto, toda a parte do procedimento licitatório tem que ser público, tá bom? Outro princípio que cai pra caramba, princípio da adjudicação compulsória. O que significa adjudicação compulsória? Significa, gente, atribuir ao vencedor o objeto da licitação. Quem ganhou, a empresa que ganhou a licitação, é ele que tem prevalência, ele que tem preferência na assinatura do contrato. O contrato tem que ser assinado com essa empresa, tá certo? Só que aqui eu quero chamar uma atenção para você de uma coisa muito séria. Veja bem, a administração pública, ela abriu um procedimento de licitação, tá? Mas veja bem, abriu, fez a licitação, né? Declarou quem foi o vencedor e tudo mais. Só tem um detalhe, ela não é obrigada a assinar o contrato. Não, não. A administração pública pode ter feito o procedimento licitatório e depois falar assim, olha, agora a situação mudou, a situação é outra. Não é de interesse público que se contrate uma empresa para fazer esse serviço, por exemplo. Um exemplo, a própria administração vai prestar esse serviço. Veja bem, você, empresa vencedora, você não tem um direito adquirido à assinatura do contrato, não. Tá certo? Você não tem. O que a sua empresa vencedora tem é uma expectativa de direito. Ou seja, a administração pública, se ela for assinar o contrato, só pode ser com você. Isso assim, esse direito garantido você tem de que se ela for assinar, só pode ser com você, porque você que ganhou. Mas ela pode não querer assinar. E aí você não pode exigir da administração pública que ela assine um contrato com você. Tá? Mas a lei também não deixa isso assim de forma aberta, né? De forma indefinida, não. Veja bem, a própria administração pública, o próprio artigo 50 da Lei 8666 diz: a administração não poderá celebrar o contrato com preterição da ordem de classificação das propostas ou com terceiros estranhos ao procedimento licitatório, sob pena de nulidade. Quando o artigo 50 fala que ela não pode preterir a ordem de classificação, ela está dizendo, olha, a administração pública, se você for assinar contrato, você necessariamente vai ter que assinar com o primeiro ganhador. Você não pode burlar e assinar com o segundo ou com quem não participou da licitação. Mas ela não tem obrigação de firmar o contrato. E você, que é a empresa vencedora, vai ficar aguardando a administração pública te chamar para assinar o contrato. Mas você vai ficar aguardando indefinidamente para o resto da vida? Claro que não. Tem um prazo para você manter essa proposta de pé. Então, o próprio artigo 64 diz o seguinte: decorridos 60 dias da data da entrega das propostas sem convocação para a contratação, ficam os licitantes liberados dos compromissos assumidos. Ora, esse artigo 64, parágrafo 3º da Lei 8666, faz com que o vencedor mantenha os termos da proposta durante 60 dias. Então, durante 60 dias, ele fica aguardando a administração chamar ele para assinar o contrato. Ele ganhou a licitação, ele tem uma expectativa de direito. Expectativa. Está esperando. 60 dias. Durante 60 dias, ele tem que manter a proposta. Valor, né, condições de pagamento, tudo que ficou definido, ele tem que manter. Deu 60 dias, a administração não chamou para assinar o contrato, todos eles, os vencedores na ordem de classificação, estão liberados, tá? Não são obrigados mais a contratar com a administração pública. Tudo bem? Por quê? Esse artigo 64, ele impede,
tá? Que o licitante fique indefinidamente à mercê da administração pública para efetivação de uma futura e incerta contratação, que ele não tem nem certeza se vai acontecer. Então, o que eu quero que você grave desse princípio aqui, tá? Desse princípio da adjudicação compulsória, são duas coisas. Primeiro, que se a administração pública for celebrar o contrato, ela só pode celebrar com aquele que ganhou, com o vencedor. 2, que ela não é obrigada a assinar o contrato. Por interesse público, ela pode justificar que não vai mais assinar o contrato. Só que você que ganhou tem que manter a proposta durante 60 dias. Depois de 60 dias, você está desobrigado. Tudo bem? Professora, então não é a empresa que foi contratada que tem que manter, não, né? É a administração pública. A empresa nem foi contratada ainda. Ela ganhou a licitação, tá? Ganhou, passou por todos os processos, as fases. Ganhou. Quando ela ganha, ela fica aguardando a administração chamar ela para assinar o contrato. Nesse caso, a administração tem 60 dias para chamar ela. 60 ou mais. Significa o seguinte, que durante 60 dias ela fica esperando e aquela proposta ela tem que bancar. Não importa se houve aumento de custo, ela vai ter que bancar aquela proposta durante 60 dias. Depois de 60 dias, ela pode não querer mais assinar o contrato com a administração pública, porque a administração demorou demais. Ela não tem como manter mais aquilo, aquele preço, aquelas condições, né, durante 60 dias. Então, veja bem, aqui a licitação dá ao vencedor uma expectativa, mas ele não tem garantia que ele vai assinar o contrato com a administração pública. Entendeu, Lara? Entendi, professora, valeu. E aí teve um colega que me fez uma pergunta, só já estou encerrando aí para a gente ir para o intervalo. Teve um colega que me fez uma pergunta e falou assim, Giovana, e uma vez a empresa vencedora ganha a licitação, aqui é diferente, a empresa vencedora ganhou, e ela resolve ela não querer assinar o contrato com a administração pública. Aí a pergunta que o colega fez foi o seguinte, ela pode não assinar? Ué, claro que ela pode não assinar. Tem como obrigá-la a assinar? Não. O que a administração pública vai fazer? Aplicar as penalidades a ela, que estiverem previstas lá no edital, melhor dizendo, que estão previstas na Lei 8666, tá? Aplicar as penalidades a ela e chamar a segunda colocada. Aí ele pergunta, então ela é obrigada? Bom, obrigada não é, mas ela vai sofrer as penalidades, por isso. Vai sofrer as penalidades que estão na Lei 8666 e vai ser chamado o segundo colocado. Tudo bem? Bom, se vocês não tiverem nenhuma dúvida em relação ao que eu disse até agora, eu vou fazer um intervalo e a gente volta daqui 15 minutos. Professora? Fala, Lucas. Aqui, acontece, ó, abriu a licitação, aí uma empresa ganhou a licitação e ela não foi chamada. A prefeitura ela tem que dar uma justificativa e depois ela já pode abrir outro? Olha só. Necessariamente ela teria que dar uma justificativa, né? Ela teria que dizer o seguinte, olha, é interesse público que não faça, né? Só que, veja bem, ela não pode abrir outra licitação dentro do prazo de validade, não. Ela vai ter que aguardar, porque senão seria muito fácil, né? Ela burla a licitação para colocar quem ela quer colocar, né? Não. Aí depois dos 60 dias ela pode, né? Não, aí ela pode não contratar, né? E lhe desonerar aquelas pessoas. Mas olha só, não significa que depois de 60 dias ela não possa chamar, não. Ela pode chamar. Ela pode chamar até com um ano, não tem problema. É o prazo que tiver valendo aquela licitação. O que acontece é que quem ganhou não é obrigado a manter a proposta por mais de 60 dias. Se eu quiser manter a proposta durante 3 meses, 4 meses, até a administração me chamar, eu mantenho. Isso não é problema, né? Agora, eu não sou obrigada a manter. Então, se eu não sou obrigado, você que é o segundo colocado não é, a Lara que é a terceira colocada não é obrigada, e nós saímos da licitação, a administração abre outro procedimento licitatório. Não tem mais ninguém, todo mundo, né?
não tem mais interesse naquele preço, naquela proposta inicialmente. Então, não é que a administração só pode chamar com 60 dias, não. Ela pode chamar com mais de 60 dias. Você que não está obrigado a se manter agarrado naquela licitação por mais de 60 dias. Ainda mais com uma situação econômica tão flutuante, mercado econômico financeiro tão flutuante igual nós estamos vivendo, né? Entendeu? Entendi. Uhum. Tudo bem? Professora, Fala, professora, André. então, Fala, respeitando André. esse princípio da adjudicação compulsória, o ente público ele pode não contratar depois da licitação. Agora, ou a empresa, ela não pode já também, como que eu posso falar? A empresa, o ente público ele pode não contratar, mas a empresa ela não tem o direito de se abster, de não querer assinar. Não, ela não tem esse. Não é que ela não tem esse direito, não. Ela pode não querer assinar, só que ela vai sofrer as penalidades que estão na própria Lei 8666, né? Sim, mas então, o ente quando você fala assim. Oi? Mas o ente público ele não sofre essas penalidades. Não, ele não. Porque você lembra que ele está diante do princípio da superioridade do interesse público? Então, ele não, ele argumenta, ele justifica, ele tem que justificar que não será contratado com a empresa da vencedora por conta das situações tais que justificam o interesse público, tá certo? Agora, a empresa vencedora, você fala assim, Giovana, ela não tem o direito de voltar atrás. Direito ela tem, que ela não pode ser forçada a prestar um serviço. Agora, veja bem, ela vai sofrer as penalidades. Então, ela pode até não querer assinar, mas ela vai ter que segurar aí as penalidades que são impostas pela própria Lei 8666. Tudo bem? Entendi. Tudo bem. Podemos ir para o intervalo? Alguém quer perguntar mais alguma coisa? Deixa eu só ler aqui se tem alguma. Eu tô com 3 doutrinas aqui do meu lado. Eu olho uma, olho para outra, para ver se ficou alguma coisa que eu não disse para vocês. Só um momento. 64. Vamos aqui no artigo 64. Eu estou complementando, sabe? Porque às vezes um autor fala uma coisa. Olha só. Aquele caso que eu falei para vocês que a administração pode não assinar, né? Está no parágrafo 2º. Olha, vamos ler o 64 antes do intervalo, rapidinho. A administração convocará artigo 64. Regularmente o interessado para assinar o termo de contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente dentro do prazo e condições estabelecidos, sob pena de decair o direito de contratação, sem prejuízo das sanções do artigo 81. O prazo de convocação poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado pela parte durante o transcurso e desde que ocorra motivo justificado aceito pela administração. Parágrafo 2º, que é aquele que a gente falou. É facultada à administração, quando o convocado não assinar o termo de contrato ou não aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo e condições estabelecidos, a convocar os licitantes remanescentes na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos preços atualizados de conformidade com o ato convocatório, ou revogar a licitação, independente da combinação prevista no artigo 81. Vamos lá para o artigo 81. Tá? Olha o que o artigo 81 fala, que são as penalidades. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato, você acabou de me perguntar, colega, aceitar ou retirar o instrumento equivalente dentro do prazo estabelecido pela administração, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-se às penalidades legalmente impostas. Tá? Então, veja bem, ele fala claramente aqui, no artigo 81, que a recusa, tá? Ele pode recusar. Então, você vai dizer assim, ele não pode recusar? Ele pode. Tanto é que está dizendo aqui, se ele se recusar a assinar o contrato, só que ele vai se sujeitar às penalidades impostas. As penalidades estão aí, né, nos outros artigos subsequentes.
tá bom? Bom, vamos para o intervalo então, e aí na volta a gente continua com tipos de licitação, tá certo? Que tá lá no artigo 45, beleza? 15 minutinhos, amores.